Então, boa noite a todos. Amigos, nesta noite em que temos a oportunidade de fazer mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta noite em especial vamos estudar o capítulo 6, que nos fala do Cristo Consolador, e o item é o 7, que vai falar para nós do Espírito de Verdade. Quem vai fazer o estudo para nós é o Sandro, a quem vamos pedir aos Espíritos amigos que intua e que ampare durante todo o desenvolver da sua explanação. Convido a todos para fecharmos os nossos olhos, respirarmos profundamente e nesta respiração deixarmos sair de nós todas as energias negativas e ao inspirar que possamos absorver todas as energias que a espiritualidade maior neste momento nos oferece para reestabelecer o nosso equilíbrio, bom ânimo e a nossa esperança. Que possamos, ó Senhor, olhar para a vida, olhar para os acontecimentos e aprendermos a desenvolver gratidão. Gratidão porque temos uma família, porque temos um corpo, perfeito ou não, mas é um corpo. Agradecermos pelo dom da vida, por podermos estar aqui encarnados, enquanto tantos irmãos talvez estejam ansiando por uma oportunidade de vir experimentar e provacionar aquilo que lhes cabe. Senhor, lhe pedimos o seu amparo, porque diante de tantos problemas muitas vezes nos encontramos aflitos e angustiados. Que possamos aprender a observar estes momentos não com desespero, não com desamparo ou com aflição, mas sobretudo que possamos aprender a olhar com olhos de ver e perceber que o Senhor nos oferece, mesmo nestes momentos, as oportunidades abençoadas de exercitar paciência, tolerância, resignação e resiliência, de maneira que possamos aproveitar tudo o que se apresenta em nossas vidas como oportunidade de elevação espiritual e moral. Nos abençoe, nos acompanhe e faça nascer em nossos corações a certeza de um porvir esplendoroso que nos aguarda na vida imortal. Muito obrigada e que assim seja. Então, boa noite a todos, que Jesus possa nos amparar nessa noite, a fim de que possamos fazer as nossas reflexões, conforme ensina o nosso Senhor Jesus. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como foi anunciado, nós estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos estudar o tema, o Advento do Espírito de Verdade, em especial hoje, o item 7, que é o Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861, que é uma mensagem lindíssima. Esse capítulo 6, o Cristo Consolador, tenho ele como um das mais belíssimas ensinamentos que Kardec traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os capítulos são belíssimos, mas se a gente aprofundar, acabamos tomando simpatia por um determinado assunto. E esse Cristo Consolador, realmente ele mexe conosco e ele toca os nossos corações. Allan Kardec, sabiamente, dividiu o Evangelho a fim de nos trazer temas relevantes, a fim de nos auxiliar nas nossas batalhas íntimas, enfrentar as nossas dores, os nossos medos. E no capítulo anterior, no capítulo 5, Allan Kardec traz o tema Bem-aventurados os aflitos. Então, no capítulo anterior, o codificador nos traz muita reflexão sobre a dor, sobre as nossas dificuldades. Traz para nós o tema da melancolia,
traz para nós o tema perdas de pessoas amadas, o suicídio e a loucura, os tormentos. Então são tantas aflições que é narrado no capítulo 5, aflições que muitas vezes deixam cicatrizes, feridas abertas, que temos dificuldades de curar. Mas depois de apresentar esse tema de dor, de dificuldade, de melancolia, Allan Kardec traz o remédio para nós. Então, depois das aflições, depois dos bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec nos apresenta esse capítulo lindíssimo, que é o Cristo Consolador. E ele inicia o capítulo 6 com essa passagem narrada por Mateus, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Então, depois das narrativas, das aflições, das dores, do medo, do cansaço, Allan Kardec nos traz o Cristo Consolador. E no início do capítulo, traz essa fala do Cristo, que todos nós que estamos aflitos, nós deveremos procurá-lo. E, adiante, já no item 7, essa passagem belíssima que o Espírito de verdade nos traz, faz a gente ter uma grande reflexão, quando ele nos coloca: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Nós conhecemos, sabemos quem é o médico de nossas almas, o nosso Senhor Jesus, e ele diz que depois de todas as aflições, depois de todas as dores, nós vamos encontrar o consolo no Cristo, onde ele traz o remédio que vai curar as nossas feridas. Então, o Espírito de verdade, ele inicia esse item 7, nos dizendo que ele é o médico das almas. E vamos fazer uma reflexão do que seria o médico da alma. O que esse médico faria? O que o médico do corpo físico faria? Qual que é a diferença do que o Espírito de verdade fala e de que um médico convencional, formado na medicina terrestre, qual que é a diferença? E para a gente fazer essa reflexão, eu trago a história de Lucas. Nos diz Taylor, que está na mensagem do Momento Espírita, que quando Lucas era criança, Lucas, ele nutria um amor sublime por uma jovem, que na época eles cresceram juntos, eles brincavam juntos, e Lucas, ele tinha um amor por essa pessoa que fazia ele um ser tão doce e tão amável. Só que essa menina, essa jovem, ela, no início da sua reencarnação, já como criança, ela apresentou algumas doenças gravíssimas. E essa doença fazia com que essa jovem chorasse de dor, entrasse em desespero, e todos que estavam ao redor dessa jovem também choravam, porque tinham o medo dela vir a falecer. Só que essa doença que nutria essa jovem, ela vinha de forma espaçada. Ela vinha, depois fazia um estrago no corpo dessa jovem, da Rúbria,
E depois ela ficava algum tempo sem aparecer. Mas quando essa doença voltava, ela voltava fulminante. E fazia com que aquela jovem sentisse muita dor. Diante disso, Lucas, ele se prepara para ser médico. Porque desde criança, ele já vinha tendo simpatia pela medicina. E ele vinha se inspirando nisso, sonhando em um dia ser médico. E Lucas, então, já na sua adolescência, já sonhando em entrar na faculdade de medicina de Alexandria, vê, de repente, a sua amada, a mulher que ele nutria extremo amor, vir com essa doença de forma violenta. Porque já havia algum tempo que ela não apresentava os sintomas da doença. E essa doença ela veio de forma fulminante, ao ponto que levou a jovem Rúbia ao desencarne. Realmente, para Lucas, esse momento foi um momento de muita dor, de muito desespero. E mesmo sendo ele um jovem que apresentava doçura no coração e acreditava em um Deus bom e justo, Lucas se revolta. Ele se revolta, vai para o curso de medicina e tem como ideal dele salvar vidas e desafiar Deus. Então, quando se apresentava uma pessoa doente perante ao Dr. Lucas, ele desafiava Deus e falava: esse você não leva. E assim Lucas se dedicou à medicina, se tornou-se um adulto do bem, mesmo não conhecendo Cristo, ele caminhava conforme os ensinamentos do Mestre, mas ele tinha uma grande dificuldade de entender por que Deus tinha levado Rúbia. Então ele desafia Deus o tempo todo. Até o ponto em que, nas suas andanças, Lucas, fazendo bem, acolhendo, atendendo, salvando vidas, se tornou conhecido também dos apóstolos. E os apóstolos, então, começou a se interessar por Lucas, por saber que o teu comportamento era um comportamento de um cristão. Mesmo Lucas não tendo conhecido Jesus ainda naqueles instantes. Mas, com o passar do tempo, com a divulgação da Boa Nova, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, ele começa a se interessar. E a Boa Nova traz para ele esperança e mostra que o reino de Jesus não é aqui. E isso traz para ele um alívio e uma esperança muito grande. E ele começa, então, a compreender Deus de forma mais ampla, com um olhar de justiça e de bondade. E um certo dia, os apóstolos do Cristo estavam se organizando para uma grande viagem, onde iriam divulgar a Boa Nova, e eles estavam sem dinheiro naqueles instantes. Não havia condições financeiras de entrar no navio e poder fazer a sua viagem, os apóstolos, e fazer a divulgação da Boa Nova. E naqueles instantes, então, os apóstolos, um andando com o outro, conversando, como realizariam essa viagem sem ter nenhum recurso financeiro. E quando de longe, os apóstolos avistam Lucas. Ele vê Lucas de costa e bate nas costas de Lucas. E eu trago aqui a narrativa dessa passagem, que está no livro Paulo e Estevão. O mesmo Lucas, que no início da sua carreira como médico, queria desafiar Deus, porque não entendia
como muitos de nós ainda não entendemos, a partida de um ente querido. Então, Paulo de Tarso se aproxima de Lucas, bate em seu ombro e diz o seguinte: ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? Porque naqueles instantes, Paulo de Tarso começa a ter uma conversa, um diálogo com Lucas, e Lucas acabava de relatar a ele que sua genitora, a quem se dedicava o maior tempo da sua vida, havia falecido. Então, naquele momento onde Lucas se mantinha sozinho, tendo em vista que sua genitora desencarnou, ele se alistou em uma embarcação e se colocou à disposição dessa embarcação para que pudesse, juntos, na viagem, ele atender os doentes e curar os necessitados. Então, Lucas, ele não tinha mais nenhuma pessoa consigo, onde pudesse trazer para ele a preocupação do sustento ou algo parecido. Então, depois que ele fala isso, Paulo de Tarso, então, fala para ele: por que você não se dedica inteiramente, então, aos ensinamentos do Cristo? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso: sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Então, Lucas demonstra também a sua preocupação com a medicina dos homens, com a cura do corpo físico. Aí Paulo de Tarso fala para ele: mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos, que de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. Olha só. Então aqui, Paulo de Tarso, em palestra com Lucas, tenta convencê-lo de que se ele unir a medicina dos homens, mas a medicina da alma, a cura seria intensa. E ele ainda fala para Lucas que o nosso corpo físico, em um determinado momento, ele vai perecer. O nosso corpo físico há de um dia ir para a terra. O nosso corpo físico, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai adoecer. E nós sabemos que muitas das nossas doenças, das nossas dores do corpo físico, está ligado profundamente à nossa alma, ao nosso comportamento. E que essa dor do corpo físico, essa doença, essas cicatrizes que as doenças físicas nos traz, ela tem como objetivo de curar feridas espirituais. Então, muitas vezes, o nosso corpo físico machucado, o nosso corpo físico se apresentando diante de uma doença terrível, tem como objetivo curar aquela feridinha da alma que nós trazemos de outras existências. Sabendo que somos espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, impuros, sabemos que nessa reencarnação nós trazemos sequelas que foram conquistadas em reencarnações anteriores. Então a reencarnação, a nossa reencarnação, ela é reflexo das nossas existências anteriores. Allan Kardec nos diz que existem duas vertentes das nossas vicissitudes.
Uma, os nossos débitos de reencarnações anteriores, e a outra, débitos adquiridos ainda nessa vida. E nessa palestra de Lucas e Paulo tenta convencê-lo, demonstrar para ele que se ele curar o corpo físico, mas também entrar com o evangelho na alma daquela pessoa que está doente, que a cura ia alcançar proporções bem maiores. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos fala que o nosso processo de evolução, ele passa ali por 3 estágios. Quando nós erramos, o primeiro estágio que deve sondar a nossa alma é o arrependimento. Primeiro eu tenho que me arrepender daquele mal que eu causei a alguém, a uma pessoa. E depois que eu me arrepender, eu vou então expiar aquela provação. Então, se eu fiz alguém sofrer, primeiro eu me arrependo. Depois do arrependimento, eu vou ter que expiar todo aquele mal que eu fiz para aquele alguém. E muitas vezes, essa expiação, ela vem de forma dura, de forma que nos traga um sofrimento, a fim da gente entender o tamanho do mal que nós fizemos ao próximo. E depois da expiação, depois que eu vim com o meu corpo ferido, por ter ferido outros corpos, Allan Kardec nos fala que nós temos que reparar. Então, todo aquele mal, toda aquela ação negativa que eu fiz a alguém, ele vai chegar ao momento que eu vou reparar. Então, se eu fiz o mal a alguém, agora eu preciso amá-la, amar essa pessoa, para que eu possa resgatar todo o mal que fizemos em outras vidas. Então, muitas vezes, nessa reencarnação, nós estamos expiando, ou nós estamos reparando algo que fizemos de errado em reencarnações anteriores. Por isso que as dores, o sofrimento, ela vem muitas vezes na nossa vida para fazer que a gente quite os nossos débitos do passado. E nisso, Paulo de Tarso continua na reflexão. No entanto, essa tarefa de médico ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas de que o homem não poderá prescindir, até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Então a dor, a doença do corpo físico, ela vem para poder curar a dor moral, a dor espiritual. Então Lucas, na sua trajetória de médico, que pensava apenas no corpo físico, ele tinha um entendimento diferente de Jesus. E nesse momento, onde Lucas aceita o pedido de Paulo de Tarso, Lucas, depois dessa conversa, ele vai junto ao comandante da navegação e pede licença do cargo dele para que ele pudesse seguir os apóstolos na divulgação do Evangelho. E então Lucas fala para Paulo de Tarso: Paulo, então, eu além de ser médico dos corpos, eu agora serei médico das almas. E Lucas, então, segue adiante com Paulo de Tarso
e com os demais apóstolos na divulgação da Boa Nova, a fim de trazer também a cura espiritual. A Ana Maria Quideroli, ela perguntou: e também o mal que ainda fazemos, acumulamos os malfeitos? Muito bem, muito boa pergunta. Todo mal que nós fazemos ao nosso próximo, nós iremos ter que resgatar. O menor que for, vai trazer para nós consequências, conforme a gravidade da nossa ação. Quanto mais grave a minha ação no campo do mal, maior será o meu resgate para poder consertar esse erro do passado. Então, se eu venho acumulando mal, se eu venho ainda fazendo mal às pessoas, com certeza vai chegar o momento em que eu vou ter que prestar contas de tudo que eu fiz. Às vezes ficamos impressionados com tantas pessoas que fazem o mal e não se dão bem, nunca são pegos, nunca sofrem, e a gente, poxa, mas a pessoa continua fazendo mal e as coisas continuam dando certo para essa pessoa, e eu faço as coisas boas, as coisas certas, e as coisas só acontecem ruim na minha vida. Meu Deus, por que isso? E esse acúmulo de mal, que às vezes a gente acha que vai ficar por assim mesmo, estamos muito enganados. Quanto mais o mal que nós fazemos, maior será a nossa colheita. Então, essa pessoa que continua se comprazendo em fazer o mal, vai chegar num momento em que ele vai responder por tudo que ele fez. Agora, nós devemos ter uma determinada reflexão do conhecimento que nós temos. Qual que é o nível de conhecimento de Deus que nós temos? Qual que é o nível de conhecimento das leis morais que Jesus veio nos trazer que eu tenho? Então, o meu conhecimento me faz a ter um comportamento diferenciado. E aquela pessoa que muitas vezes está se comprazendo em fazer o mal, foram pessoas que ainda não teve a compreensão de um Deus bom e justo e permanece na ignorância. Então esse irmão é um irmão ignorante, cheio de mazelas na sua alma, ao ponto que ele continua fazendo mal porque ele não compreende Deus como muitos de nós já compreendemos. E seguindo adiante, no livro Boa Nova, a gente vai trazer também uma história. Liguei. Sandro, mais uma perguntinha aqui, para você não avançar e a gente poder responder aí. A Edilene Cissa, ela pergunta assim: e quando se faz mal a si mesmo, como será este resgate? Como será? O resgate. O resgate, né? Quando se faz o mal a si mesmo, como será o resgate? Quando nós fazemos mal a nós mesmos, né? Que situação, né? Entraremos no plano espiritual envergonhados. Envergonhados. Antes de reencarnarmos, nós traçamos a nossa tarefa aqui no plano terrestre. E quando me apresentar o que eu planejei e o que eu realmente fiz, entrarei envergonhado. E nós temos responsabilidade pelo nosso corpo físico e pelo nosso corpo perispiritual. Toda ação direcionada a mim mesmo, como por exemplo o ódio, porque o ódio, a cólera, ela vem primeiramente nos destruir e deixar marca seríssima, gravíssima no nosso perispírito. Então,
eu sou responsável pelo meu padrão vibratório. E todas as vezes que eu estiver com atitudes que vêm me destruir, eu terei a responsabilidade de estar naquele padrão vibratório. Tendo em vista que muitos irmãos das esferas inferiores estarão sintonizados comigo, fazendo com que eu, a cada dia mais, entre em um processo de dor, de decadência espiritual e de queda. Então, nós somos responsáveis pela nossa queda. Ninguém mais. E vamos responder por isso. E de forma gravíssima. E se nós tivermos ainda conhecimentos espirituais, conhecimento do Evangelho de Jesus, conhecimento da doutrina espírita, mais grave será. Porque tivemos todas as condições de não errar, de não falir e de não cair. Que nós possamos nós mesmos sermos exigentes conosco e não com os outros. Que muitas vezes nós apontamos o dedo para o irmão, julgamos o irmão e deixamos de ser severo conosco mesmo. Porque o nosso comportamento, muitas das vezes, é pior do que aquele que eu estou apontando o dedo. E eu, tendo um conhecimento espiritual, mais grave será e mais severo será o meu resgate para que eu possa restabelecer o meu perispírito. Porque todas as vezes que eu agir no campo do mal, me prejudicando, eu estou me prejudicando, estou prejudicando o meu perispírito. E isso eu responderei. Respondido? E para nós também entendermos o quanto que a boa nova traz para nós o remédio, porque Jesus ele fala: eu sou o médico das almas e venho trazer o remédio para curá-la. São palavras do Cristo. E às vezes nós pensamos, mas como que o Cristo ele pode curar as minhas chagas? São tantas dores que eu sinto, que muitas vezes eu me deparo com uma leitura, com uma mensagem, e ainda não me sinto consolado. A minha dor é tamanha, que eu não consigo ainda ter o refresco para que eu consiga seguir adiante. E muitas vezes deparamos com irmãos dizendo: é porque você não sabe o tanto que eu sofro. Tamanha é a minha dor. Tamanha é o meu sofrimento. E nós sabemos. Nós temos consciência, muitas das vezes, da intensidade que é a dor que aquela pessoa está passando. Temos conhecimento. Mas quem realmente sabe, de verdade, é aquele que está passando por aquela dor. Tanto que nós não temos condições de mensurar a dor de ninguém. Porque a pior dor é aquela que você está sentindo agora. Ou aquela dor que você sentiu há pouco tempo atrás, alguns anos atrás. Essa é a pior dor para você. Porque é ela que bateu em teu coração. É ela que dilacerou a sua alma e fez com que feridas ficassem abertas e que você gemesse de dor e que não conseguisse perdoar e que não conseguisse livrar de tamanho peso que aquelas feridas proporcionou à tua alma. Somente quem está sentindo a dor sabe mensurar e muitas vezes ainda nem consegue. Tamanha é a dor que aquela pessoa está sentindo. Mas aí, Jesus ele veio trazer o refresco para as nossas almas. Ele mesmo disse: eu vim trazer o remédio. Então Jesus ele veio trazer aquele remédio para curar a nossa ferida que ainda se encontra aberta. A ferida da alma. Ele vem trazer para nós um Deus bom e um Deus justo, que às vezes ainda nós não sentimos.
No livro Boa Nova, um apóstolo do Cristo chamado Bartolomeu, um apóstolo que vivia intensamente ao lado do Cristo, tinha uma participação muito considerável nas pregações do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Ele há muito se ficava triste. Uma tristeza acercava o teu coração de forma a trazer um abatimento terrível. Veja bem, Bartolomeu, apóstolo do Cristo, mesmo caminhando ao lado de Jesus, sentia-se uma tristeza intensa na sua alma. Uma tristeza intensa, que ele não sabia dizer do que se tratava. E um certo dia, o Cristo, aproveitando que Pedro estava em outros afazeres, chamou Bartolomeu para conversar, referente a esse comportamento que Cristo já tinha verificado. Jesus já havia sondado o coração de Bartolomeu e sabia do sofrimento, da dor que ele passava. Mas Bartolomeu não sabia nem se explicar porque tamanha tristeza tomava conta do seu coração. Então, em palestra, Jesus com Bartolomeu diz o seguinte: Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Veja bem que, da mesma forma que Lucas falou lá atrás, que Lucas começou a ter a esperança quando Jesus exclamou que o reino dele não era aqui. E para Bartolomeu também, quando ele tem essa reflexão de que o reino do Cristo não é aqui, ele também se enche de esperança. Se enche de esperança porque ele estava ciente da maldade que ainda reinava no nosso planeta. Ele mesmo diz aqui, por toda parte é a vitória do crime. O crime naqueles instantes estava vencendo. Eram horrores o tempo todo, dificuldades, dores, crime, injustiças acontecendo, que faziam com que as pessoas não tivessem a compreensão de um Deus bom e de um Deus justo. Porque antes do Cristo, Moisés traz naquela época um sentido diferente. Um sentido que nos proporcionava medo, a fim de nós não fazermos o mal. E o Cristo, ele já veio com outro comportamento, nos mostrando a necessidade da nossa transformação íntima. Olha só o que o Cristo fala para ele. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzia alegria? Olha só o que Jesus fala para Bartolomeu. Provavelmente, Bartolomeu trazia na sua alma reflexo de reencarnações anteriores, que em conflito existencial, espiritual, fazia ele chegar em uma grande tristeza. Se nós pegarmos o item melancolia
no capítulo anterior, Bem-aventurados os aflitos, vamos ver que muitas pessoas, mesmo sem saber o que se passa consigo, entra em uma profunda melancolia. Numa profunda melancolia. E Allan Kardec nos fala que essa melancolia são reflexo dos nossos comportamentos anteriores, de outras vidas, que nessa vida a gente almeja a liberdade de deixar o corpo físico. E aí vem, como todos nós sabemos, o mal do século, a depressão, onde não escolhe nem o rico, nem o pobre, nem a beleza, nem se a pessoa é famosa, ela vem. E muitas vezes corta o coração e deixa aquela pessoa numa tristeza profunda. E muitas vezes sem explicação. Mas, se nós tivermos o entendimento que aqui nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade, que a verdadeira felicidade está junto com Cristo no seu reino de amor e de paz, nós vamos começar a compreender que as dores dessa vida é para sanar os meus comportamentos insanos de reencarnações anteriores. E o Cristo diz o seguinte para Bartolomeu: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar. Veja bem, por que muitas vezes eu não consigo ter aquele consolo que tanto eu necessito? Por que às vezes as chagas estão ali, as feridas abertas, e eu não consigo ainda curar ou ter o alívio que tanto eu espero? O Cristo diz a Bartolomeu que é necessário primeiro florescer o Evangelho na nossa alma. Ele não vai dar frutos antes de florescer. O Evangelho de Jesus só vai ter resultado dos nossos corações quando ele crescer dentro de nós e florescer na nossa alma a esperança. E dessa forma, nós vamos conseguir, florescendo dentro de nós o Evangelho, começar a compreender melhor o Cristo, para depois começar a praticar a lei de amor que Jesus nos ensina no teu Evangelho. E ele diz aqui: mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então o Cristo, ele vem falar para o seu discípulo, para o seu apóstolo, que a mensagem dele vai trazer para nós grande transformação. Grande transformação. E essa mensagem de hoje, do Cristo Consolador, ela tem que trazer para nós uma transformação. Se ela ainda não está nos transformando, é porque ela ainda não floresceu de dentro de nós. Não floresceu. Nós precisamos amolecer o nosso coração. Allan Kardec nos fala que o nosso coração, muitas vezes, cria-se uma couraça, onde nenhum tipo de sentimentos bons penetra dentro dele. Muitas vezes nós somos rude, colérico, muitas vezes nós somos mau, muitas vezes nós somos indiferentes. Por quê? Porque nós deixamos essa couraça prevalecer em nossos corações. Quando Jesus traz a boa nova, ela tem como principal objetivo amolecer, retirar essas couraças dos nossos corações, para que a gente possa conseguir agir com fraternidade e com bondade. Mais adiante, o Espírito de verdade, ele nos diz
que muitas vezes nós sofremos pelo simples fato de nós tentarmos achar as respostas para as nossas aflições neste mundo. Muitas vezes eu acho que eu estou sofrendo pelo simples fato de eu não ter conseguido aquele bem tão sonhado. Muitas vezes eu vivo uma dificuldade financeira, uma dificuldade de injustiça, uma dificuldade de uma doença, e eu só procuro nesse mundo essas curas. Eu não consigo enxergar o lado espiritual das coisas ruins. Porque toda dor que causa a nossa alma faz nós ligarmos ao nosso Senhor Jesus. Quantos de nós que em uma viagem para um determinado lugar bonito, com a natureza exuberante, a gente lembra de agradecer a Deus? Quantos de nós lembramos de agradecer a Deus? Muitas vezes pegamos a nossa família, pegamos aquele carro do nosso sonho, vamos viajar, fazemos a viagem tão sonhada e sequer lembramos de agradecer Jesus pela bênção. Mas quando a dor bate em nossos corações, quem nós lembramos primeiro? Nós lembramos de Deus. Por isso que a dor, ela tem um grande sentido na nossa vida. O sentido de nos aproximar de Deus. Então, se eu não vou por amor ao nosso Senhor Jesus, se eu não vou por amor a Ele, muitas vezes eu vou pela dor. Porque Jesus disse, vinde a mim. Vinde a mim. Ele fala que nós devemos procurá-lo. Nós devemos ir até a Ele. E muitas vezes, para nós chegarmos até o Cristo, é necessário uma dor. É necessário uma dor. Então a dor, as dificuldades, os problemas, as injustiças da vida, chegam para nós para podermos lembrarmos que Deus existe. E o Espírito de verdade, ele fala para nós sobre a doutrina espírita. Ele diz, aprendei com o Espiritismo, porque vai nos trazer grandes lições, lições que até então nós desconhecíamos. Quando nós deparávamos com uma determinada dificuldade, havíamos várias respostas para isso. Uma resposta que estamos sofrendo devido ao pecado de Adão e Eva, ou nós havíamos passado por um sofrimento porque Deus quis que nós passássemos por aquela situação. E a doutrina espírita, ela vem trazer para nós uma fé raciocinada, que nos auxilia a entender o porquê da nossa existência, o porquê das nossas dores. E assim, só compreendendo, a gente consegue mudar o nosso comportamento. Então, todos os momentos da nossa vida, nós vamos encontrar pedras em nossos caminhos. E essas pedras vão fazer com que a gente sempre recorde do Cristo próximo de nós. Todas as vezes que bater uma dificuldade, que tivermos um problema, são pedras que são colocadas na nossa caminhada, a fim que a gente possa parar um pouco e lembrar que tem o Cristo junto conosco e que o Cristo, ele veio trazer o remédio, que são as leis morais. As leis morais é o grande remédio que o Cristo nos fala, que vem de encontro com as nossas doenças da alma. A evangelioterapia, uma das soluções que nós temos para a gente melhorar o nosso comportamento. Não é fácil, sabemos disso.
São tantas dificuldades, são tantas dores, que não é fácil muitas vezes seguir adiante. Mas que possamos ter a fé que Bartolomeu teve, mesmo desconhecendo o motivo daquela tristeza profunda, ele sabia que dias melhores virão. Nós trazemos em nós, meus irmãos, bagagens espirituais que não são nada boas, porque se fôssemos espíritos bons, nós não estaríamos vivenciando tanta dificuldade e um planeta de tanto sofrimento. Às vezes a gente, olhando ali no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec traz para nós a escala, às vezes a gente começa a falar, a olhar o espírito de terceira ordem e falar assim, não, mas eu não sou tão ruim para ser um espírito de terceira ordem. Eu não sou tão ruim assim. Eu acho que eu me encaixo na segunda ordem. Aí quando você entra na segunda ordem, na escala, você vê, poxa, mas eu também não sou tão bom para estar na segunda ordem. Que tipo de espírito que eu sou? Que ordem eu estou? Que evolução eu me encontro? Será que eu sou tão ruim assim ou será que eu já sou bom? E por isso é revoltante eu ter esse tipo de pedras no meu caminho. É só nós respondermos uma pergunta. Para a gente saber se nós somos espíritos imperfeitos, saber se nós realmente estamos na escala de terceira ordem, basta a gente responder uma pergunta. Sentimos raiva? Sentimos ciúmes? Sentimos? Se sentimos, é porque nós somos espíritos imperfeitos. E as nossas almas, ela traz muita imperfeição. Tendências de várias reencarnações. Comportamentos tendenciosos, inferiores, de várias reencarnações. E não vai ser em uma reencarnação que eu vou conseguir me livrar dessas más tendências. É uma luta interna. É uma reforma íntima que nós temos que iniciar em nós, para nós aos poucos, deixando essas mazelas, essas impurezas. Porque são anos, são séculos que nós permanecemos no mal. Séculos. E a doutrina espírita, que mata a morte, que vem destruir o materialismo, ela nos aproxima mais de Deus, porque faz conhecermos um mundo espiritual, de termos conhecimento profundo da bondade de Deus e saber compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Porque às vezes nós temos dificuldade de entender o que Jesus nos falou. Porque quando Jesus veio nos falar por parábolas, ele deixou para nós o entendimento. Ouçam aqueles que têm ouvido para escutar. Que a gente possa melhorar os nossos ouvidos espirituais, a fim de poder ver a beleza do Evangelho de nosso Senhor Jesus e ter a certeza absoluta que o Mestre ele veio de encontro com as nossas dores. Porque o Cristo, ele não veio para os sãos. Ele fala isso para nós. O Cristo veio para nós, os pecadores, os doentes. Todos nós, meus irmãos, somos pecadores. Todos nós ainda permanecemos ainda em vibrações que nos liga aos mundos inferiores. Muitos de nós, meus irmãos, estamos com lutas intensas a fim de combater essas más vibrações.
E Deus sabe disso. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz de como reconhecer o verdadeiro espírita. E ele fala: o verdadeiro espírita é aquele que luta constantemente para combater as suas más inclinações. Então nós temos as nossas más inclinações. E o conhecimento do Espiritismo vem de encontro para que a gente possa combater o egoísmo, combater o orgulho, combater a impaciência, combater a cólera, que são as doenças da nossa alma, que nos impede de crescermos, que nos impede de sermos pessoas melhores e de evoluir mais rapidamente. Que Jesus, meus irmãos, possa estar sempre presente na nossa vida. E que nos momentos de dificuldades, busquemos também reconhecer o tanto que nós somos pequeninos, diante ao Pai, o Criador, diante a Jesus, o nosso Mestre querido. E se preciso for, meus irmãos, que possamos ficar de joelhos, demonstrando a nossa inferioridade, a nossa pequenez, durante o nosso Senhor Cristo, a fim de que possamos nos arrepender das nossas má condutas e ao levantar, que possamos sacudir a poeira, que possamos encontrar no Evangelho de Jesus a fortaleza necessária para nós seguirmos adiante. Sabemos que as portas largas são fáceis. Os caminhos do mundo, as paixões mundanas são muito atrativas. Mas, para estarmos com Cristo, é necessário sacrifício. Não o sacrifício dos nossos irmãos mártires, que entraram no circo e foram comidos pelos leões, e que entraram ali na arena, cantando, orando, na certeza absoluta que morrer pelo Cristo ia propor e ocasionar a felicidade verdadeira. O leão hoje que nós devemos enfrentar somos nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Que Jesus possa estar sempre conosco, nos amparando e nos fortalecendo. Uma boa noite a todos. Então eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, porque depois deste esclarecimento tão profundo e intenso, que nos orientou e alimentou em nós o desejo crescente de caminharmos ao encontro de Jesus através do nosso autoconhecimento, através do entendimento de quem somos, quais as nossas características ainda necessitadas de transformação e elevação. Porque um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Que possamos, a partir desta noite, olharmos para dentro de nós e identificarmos tudo aquilo que necessita de transformação e reconhecermos também em nós as virtudes que já foram conquistadas. E, junto disso tudo, que possamos contar com a presença amiga e abençoada do nosso mentor, aquele colega espiritual que se propôs a nos acompanhar durante toda a nossa trajetória, nos auxiliando nos momentos de vacilo, nos momentos de aflição e vibrando ao nosso lado a cada conquista, a cada passo dado. Que possamos ser gratos por todos aqueles que o Mestre amado Jesus permitiu estar ao nosso lado. Que possamos também aprender a reconhecer em Deus, o nosso Criador, a sua bondade, nos oferecendo uma vida de aprendizado. Que possamos, Senhor, nesta noite,
deitarmos em nosso leito, felizes e profundamente gratos. Nos abençoe a todos, esteja conosco por toda a semana e que assim seja. Boa noite, amigos que estão aqui presencialmente e os amigos de casa. Que Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho nós vamos para o nosso passe, mas antes do passe a gente vai dar os recados, que a gente agora está acostumando a dar recado aqui também. Antigamente você já dava recado aqui para o pessoal que estava no grupo, agora o pessoal do grupo está aqui, ó. Né? Então, lembrando que nós temos nesta quinta-feira, isso é novo, é uma atividade nova que o GEB começou a desenvolver, é um trabalho muito bonito, eu acho muito bonito, realizado pelo Departamento da Infância do GEB. Então, a coordenadora da infância, a Heloísa, ela começou uma atividade junto com as evangelizadoras, é um projeto idealizado pela Eliane Inácio, de um teatro de fantoches que está dando uma aulinha de evangelização para as nossas crianças. E eu faço questão de começar a comentar sobre isso aqui com vocês, para que vocês coloquem os filhos, as crianças, nessa faixa etária que está sendo alcançada para assistirem. Porque vocês não têm noção da contribuição que estas evangelizadoras poderão dar para o futuro do filho de vocês. Então, aqueles que tiverem os netinhos, aquelas que tiverem crianças ainda nessa idade menor, vamos fazer um esforço para colocá-los. A gente faz isso de uma forma bem ligeira. Normalmente gasta-se ali com essa apresentação, com essa aulinha de evangelização, em torno de 25 a 30 minutos. Mas é uma contribuição maravilhosa e as crianças vão aprendendo a lidar com os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus de uma forma bem instrutiva e de uma forma bem compreensível na faixa etária delas, tá bom? Então é quinta-feira às 19h30. E nós estamos já aproveitando para convidá-los também para a nossa live de sábado. E eu achei uma beleza, vocês precisam ver, porque vocês não viram ali, mas eu adorei a Lucirlene e a Ideilza puxando a orelha da Bárbara, porque a Bárbara não estava no sábado. A Bárbara falou que estava brincando de circo com os filhos dela e fez uma faxina danada. Mas no sábado, para quem não viu, nós estávamos numa live com o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o Geraldo Campetti. E como o curso do ESD é elaborado pela Federação Espírita Brasileira, nós fomos falar para o Geraldo Campetti que nós vamos começar o primeiro curso virtual do ESD. E aí a gente falou assim, e para mandar o e-mail, e eu quebrei a cara dessa vez, Bárbara, para mandar o e-mail, basta mandar para o e-mail que a Bárbara vai colocar, porque a Bárbara já virou a secretária do ESD. Já falei para o Etelvino, que é o facilitador do curso. Já tem uma secretária lá da Bahia, que é a Bárbara Fonseca. E eu quebrei a cara depois. O povo me contou. A Bárbara não estava hoje. Não deu certo hoje. Mas, Bárbara, você está perdoada, tá bom? Porque você estava fazendo uma coisa maravilhosa, que é brincando e dando atenção para os seus filhos. A gente fala assim, brincando mesmo. Mas é isso, o curso do ESD, que é o Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita, quem quiser participar desse curso, por favor, mande e-mail. Agora eu falo com tranquilidade que eu vi ela ali. Mande e-mail para esse endereço que a Bárbara colocou. Já colocou. E ela coloca o horário, o dia, tá? Tudo lá completo. Ela está perdoada, tá vendo? Ela se colocou tantas vezes que um sábado que ela não colocou, a gente não vai ficar ninguém chateado com ela, não. Lucirlene falou que puxou a orelha dela lá, coitada da Bárbara. Mas tudo bem. Vamos fazer aí faz o e-mailzinho. No e-mail você só coloca que tem interesse de participar do curso. E o instrutor do curso, ele vai passar para você uma ficha de inscrição, você preenche, manda de volta. Quando for começar lá no dia 6 de agosto, ele vai começar a mandar um link para vocês entrarem numa sala virtual. Então vai ser muito bom que vocês poderão se ver, poderão interagir, e no curso abre maior espaço para perguntas, respostas, uma interação melhor e maior, tá bom? Então vamos fazer, porque é um dos melhores cursos apresentados pela Federação Espírita Brasileira, é o ESD. E no sábado próximo, nós vamos ter uma live que vai ser
Toda vez eu falo isso, o pessoal da Agora Mesa fala para mim, mas todas são boas. Eu falo, mas gente, o que eu posso fazer? Se a gente está tendo a oportunidade de trazer só palestrante bom, sabe quem que vai fazer a live para nós no sábado? E aí eu vou combinar, eu vou até colocar um trechinho de alguma palestra dele, ou uma palestra inteira na página nossa para vocês tomarem conhecimento. O palestrante do sábado é Roosevelt Thiago. E todo mundo que acompanhou as palestras do Roosevelt no Congresso Espírita do Estado de Goiás sabe do que eu estou falando. O Roosevelt, ele consegue nos envolver, ele esteve aqui numa Semana Espírita em Cristalina, e ninguém esquece aquele bordão que ele falava em certas situações. Ele falou assim, pessoal, e ele fala bem manso, né, bem tranquilo, pessoas, não, ele fala espíritas, espíritas. A pessoa faz a casinha dela debaixo do vulcão. Um vulcão que não está extinto. Um dia, o vulcão entra em erupção, desce a lava, queima tudo, a casa dela, ela está dormindo, ela desencarna. Mas aí eu me pergunto, ele fala desse jeito, é engraçado o jeito que ele fala. Aí eu me pergunto, por que ela construiu a casa dela debaixo do vulcão? Aí ele falava o quê? Só a reencarnação explica. Então é fabuloso a forma didática com que ele trabalha conosco. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a palestra do Roosevelt no sábado, às 18 horas, tá bom? E eu acho que eu terminei os recados. Chega, porque senão fica dando muito recado. Daqui um minutinho, então, a gente volta para a transmissão do passe. Um abraço a todos. Então, antes da gente começar o passe, só lembrando a todos que o primeiro momento do passe, para aqueles que estão entrando pela primeira vez, o primeiro momento a gente pede para que você se concentre em receber o passe, receber a energia, vai imaginando a luz invadindo todo o seu organismo, indo naqueles pontos que você está se sentindo desconfortável, e somente no segundo momento é que você vai pensar em alguém que esteja precisando, tá bom? Porque a energia, ela trabalha muito com aquilo que nós estamos concentrados. Então, se a gente, na hora de receber, nós estamos pensando em outras pessoas, acaba que você não consegue receber essa energia. Você precisa estar bem para poder ajudar os outros. Depois nós vamos abrir esse espaço para que a gente direcione
peça a Deus que a energia chegue nas pessoas que nós tanto amamos. Então fechemos os nossos olhos com gratidão, com alegria. Respiremos profundamente. Não fique sentindo o corpo preso, não fique se sentindo com a musculatura tensa. Durante o passe nós precisamos que todos relaxem. Respira fundo, vai soltando todas as fibras musculares, relaxando a musculatura da face, do pescoço, dos ombros. Sinta os seus braços bem leves, a sua mão como se fosse uma pluma. Você vai tendo aquela sensação como se a sua mão fosse ficando leve, como se ela fosse inflando. E uma sensação que a mão está querendo subir, subir. E respirando profundamente. Se imagine num lugar bem bonito. Pense numa paisagem bem bonita que você já viu, que você já foi. E esteja ali naquele local. Em prece, com um pensamento elevado. E assim, recolhido neste local, você, do fundo do seu coração, pede a Deus que te abençoe. Cada um, nesse momento, faça o seu pedido individual, íntimo. Fale com Deus nesse momento. E à medida que você pede, colocando para Deus com toda sinceridade as tuas necessidades, a tua situação, nesse local bonito que você se encontra, pelo poder do pensamento, uma luminosidade branda, suave, mas intensa, começa a se aproximar de você. Quem é este ser iluminado que se aproxima de você agora? O teu coração vai te dizer. Pode ser o anjo da guarda, pode ser um espírito familiar, pode ser nosso Senhor Jesus Cristo, Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Não interessa. O que interessa é que neste momento Deus enviou até você este ser de luz que poderá não atender o que você pediu da forma que pediu, mas que atenderá no sentido daquilo que é melhor para você neste momento.
Respira fundo e receba esta bênção divina que desce sobre você neste momento. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Obrigado, meu Deus, por não nos abandonar, por não nos deixar sós nos momentos de maior dificuldade em nossas vidas. Que estas energias que foram movimentadas aqui em Teu nome possam fortificar, possam fortalecer e animar mentes, corações e corpos que estiveram conectados nesse passe de amor, de força e de esperança. Que as bênçãos divinas sejam derramadas também sobre a água que foi colocada para a fluidificação. Que todas as energias balsâmicas do mundo espiritual maior sejam convertidas em medicação eficaz para a utilização de todos aqueles que com fé colocaram a sua garrafinha com água para ser abençoada, para ser fluidificada. Que os médicos espirituais, conhecedores dos fluidos, empreguem bem os recursos do mundo invisível em benefício de todos os nossos irmãos. Rogamos agora que a espiritualidade amiga possa, em nome de Deus, atender ao apelo que os corações neste momento fazem, porque são estes irmãos, essa grande família Geeb, Pai, que colocará aos Teus pés todos aqueles que passaremos a lembrar agora, pedindo-Te, Pai, que a Tua misericórdia seja derramada sobre eles. Apresentem, meus irmãos, pelo pensamento, pelo coração, todas as pessoas que vocês gostariam que recebessem de Deus a bênção divina desta noite. Coloquem na presença de Deus. Não excluam ninguém. Aquele que você observa que anda com a vida conturbada, aquele que tem tirado o teu equilíbrio pela conduta equivocada, aquele que você tanto ama e que teme pela sua vida, todos, sem exceção, que passarem pelo teu pensamento agora, os coloque na presença do nosso Deus misericordioso, para que Deus possa abençoá-los, intuí-los, levantá-los. Ó Deus, aqui viemos Te adorar, trazendo humildemente o nosso amor e para as esperanças renovar, como renova o sol as flores. Renova, meu Pai, como o sol de amor que Tu és,
a esperança de todos estes que estão sendo lembrados agora. Fortifica cada um na fé, na coragem. E que esta noite seja uma noite abençoada. Que todos eles, Pai, consigam dormir profundamente um sono tão reparador, que amanhã, ao acordarem, se sintam prontos para prosseguirem diante dos desafios da vida e com uma alegria imensa no coração, mesmo que não saibam explicar o porquê. Mas nós que aqui estamos hoje sabemos o porquê. Graças te damos, Pai. Fica o teu amor conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja.